Saudações conforme o fuso horário. Novamente o professor, escritor e ensaísta angolano João Fernando André. E nesta comunicação vamos procurar falar um pouco sobre a problemática dos prémios literários em Angola. Começamos por dizer que os prémios literários representam para a instituição literatura universal, bem como para as instituições literaturas locais, isto é, as literaturas dos países que compõem o mundo, meios que podem servir para dar credibilidade aos escritores, mais leitores e, acima de tudo, ajudar os escritores a entrarem para as grandes academias, isto é, serem estudados pelos acadêmicos. Em Angola, dizíamos que na outra comunicação, onde falamos sobre manipulação da opinião pública, vê-se que há ainda, nas sociedades em que há muita manipulação da opinião pública, um rigoroso controlo e censura. E então podemos notar este meio também na existência de prémios literários. Isto é, há ainda exíguos prémios literários, ou seja, são poucos os números de prémios que existem ou que vão existindo ao longo da existência da instituição literatura angolana. Podemos dizer alguns prémios, são poucos os prémios que existem ou que vão existindo, porque muitos destes prémios vão desaparecendo com o passar dos tempos, alegando-se simplesmente a falta de patrocínio estando como a razão principal para então a extinção destes prémios. Começamos nos anos 50 a 52. O Departamento Cultural da Associação dos Naturais de Angola, ANANGOLA, criou o primeiro concurso literário bienal, e este primeiro concurso bienal viria então a reforçar aquela ideia que hoje se tem, que muitos prémios hoje continuam a ter como modelo, que é o que chamamos então de angolanidade literária. Vamos ter ainda um prémio da Sociedade Cultural de Angola. Vamos ter um outro prémio que vai ser o prémio Antônio Jacinto, este instituído em 1993 pelo INALD. Vamos ter o Grande Prémio Sonangol de Literatura, instituído em 1987. Temos ainda o Prémio Jardim do Livro, o Prémio de Literatura DST Angola Camões, este instituído em 2019, o Prémio Sonangol Revelação de Literatura, o Prémio, aqui o Grande Prémio de Ficção da União dos Escritores Angolanos, este é muito que já também não se escuta, como o Prémio Sonangol e outros, que vamos vendo que com o passar do tempo estes prémios desapareceram. Temos ainda o Prémio Literário no Feminino, Um Buquê de Rosas para Ti, instituído em 2018, que também para este ano
já não ouvimos falar sobre este mesmo prémio. E há o Prémio Imprensa Nacional de Literatura, este instituído em 2019 também. E ressalta-se que na primeira edição do mesmo prémio não houve vencedor. O júri alega que pela falta de qualidade das obras, e nota-se que é um prémio pelo edital, é um prémio de revelação, e o que se não se percebe como é que, ou o que é que o júri procurava, que tipo de qualidade o júri procurava num prémio de revelação. Apresentados a lista de prémios, que vai de 9 a 12 prémios, praticamente dentro dessa instituição literatura angolana, muitos desses prémios já desapareceram, e o de maior regularidade é o Prémio Sagrada Esperança e o Prémio Antônio Jacinto, bem como a categoria de literatura, o Prémio de Cultura e Artes. Aqui a categoria de literatura também tem sido regular. Dissemos que a grande problemática dos prémios literários em Angola, primeiro, é o problema da definição do que se deve escrever para que um autor, escritor no caso, vença um prémio. Isto é, quase todos os prémios são baseados naquilo que se chama de angolanidade literária. Os principais prémios são baseados nisto, o que é até certo ponto reprovável porque os escritores são livres e os escritores podem abordar temáticas várias, e podemos ter um escritor angolano que vai ter um plano de criação universal, e este escritor, se concorrer a um prémio local, quase que nunca vence o dado prémio, uma vez que se tem a angolanidade literária, um conceito criado por volta dos anos 1901, com o projeto, a obra A Voz da Angola Clamando no Deserto, e que vai se firmar então este projeto de angolanidade. Os grandes alicerces vão ser construídos com a Anangola, a Associação dos Naturais de Angola, com a revista Mensagem, A Voz dos Naturais de Angola. Então é este ideal de angolanidade que predomina os grandes prémios existentes na instituição literatura angolana. Então o primeiro problema vai ser a existência daquilo que é considerado como angolanidade literária em abundância para que um candidato vença um dos grandes prémios. Este é um primeiro problema. O segundo problema, e o mais preocupante mesmo, é que ao longo do tempo se vão criando prémios, conforme já dizemos que muitos vão desaparecendo porque se alega a falta de patrocínio, mas que podemos notar que há uma censura nos próprios prémios, então o autocontrole, aquilo que chamamos de manipulação da opinião pública. Estes prémios que vão sendo instituídos, conforme íamos dizendo, vão pecando, uma vez que os criadores destes prémios, em muitos dos casos, não contactam os críticos literários e alguns escritores que poderão então explicar bem o que
a criação de um prémio literário, como se cria um prémio literário e como é que funciona. E o problema aqui nestes prémios que vão surgindo é que se inclui todos os textos, todas as tipologias textuais, todas as formas de fazer literatura a concorrerem numa só. Isto é, há um prémio instituído e aí vão concorrer romances, contos, novelas, poemas, crônicas, ensaios e outros gêneros híbridos que vão surgindo com o passar do tempo, visto que hoje por hoje há tendências de se criar mais gêneros híbridos, rompendo então com o tradicional. O grande problema destes prémios é que ao fazerem esta seleção, não separarem o trigo do joio, isto é, criar modalidades diferentes para o mesmo prémio, vão evitando o surgimento de mais obras vencedoras destes mesmos prémios. E também o número de concorrentes vai sendo em abundância, porque são exíguos os prémios, e então, como não há separação, todos vão concorrendo e vai dando mais trabalho para o júri. Pensamos então, o nosso foco nesta comunicação é que um alerta para as instituições que criam os prémios literários, que passem então a separar em modalidades os prémios, ou seja, vamos criar um prémio, imaginemos um prémio Antônio Jacinto. Prémio Antônio Jacinto, modalidade de conto. Prémio Antônio Jacinto, modalidade de poema. Prémio Antônio Jacinto, modalidade de crônicas. Prémio Antônio Jacinto, modalidade de ensaios. Prémio Antônio Jacinto, modalidade de romance. E assim por diante. Ao se fazer assim, evita-se criar uma grave confusão, como a que nós temos visto na instituição literatura angolana, isto é, pôr a concorrer obras de diferentes tipologias numa mesma classe, com o mesmo peso. É de veras complicado. E a outra questão que nós apresentamos nesta comunicação como meio de se modificar é que não se tenha simplesmente aquilo que se considera como angolandade literária como critério primordial para que se vença um determinado prémio dentro da instituição literatura angolana. Portanto, esta é a nossa comunicação e esperamos que tenham gostado da nossa reflexão e aguardamos os comentários. Até a próxima. Chaleno Kiambote.